Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas ao nosso chá com a Bia de hoje, a nossa live de hoje. O chá com a Bia, como algumas de vocês já sabem, são os nossos encontros para mulheres casadas que querem reconstruir o seu casamento e fazer o seu marido amá-las de novo. Eu sou Beatriz Dantas, para quem não me conhece, e o tema de hoje é: como reaproximar o marido que se mostrava apaixonado e se afastou? No final dessa live, eu vou responder todas as perguntas que forem surgindo, tá? Então, fiquem à vontade também para mandar as suas perguntas conforme eu for falando aí, ok? Então, vamos começar. Seja muito bem-vinda, Renata. Seja muito bem-vinda, Carol. Carol! Sejam muito bem-vindas. Vamos começar, então, a nossa live de hoje, o nosso chá com Beatriz de hoje. E para quem que é essa live, né? Vamos lá, vamos começar do início, né? Quando a gente está conhecendo uma pessoa, quando você estava conhecendo seu marido, vocês passaram por aquela fase de paquera, por aquela fase de se conhecer, né? De fato, de conhecer sobre o outro, de ficar encantado com tudo que o outro fala, que é basicamente a fase da paixão, é a fase da paquera, né? Que tudo que a pessoa fala te encanta, tudo que você fala parece que encanta a pessoa, e vocês acham que vocês nasceram um para o outro, que vocês são perfeitos, né? E que vocês nunca vão brigar, e que vocês vão viver aí uma vida juntos para todo sempre. Quando você conheceu o seu marido, a probabilidade é que você tenha passado por isso, é que você tenha criado essa expectativa, né? Quando a gente está conhecendo uma pessoa, é isso que a gente sente, é basicamente isso que a gente sente, né? Que é nessa fase de se conhecer, onde tudo é muito novidade, né? E aí depois, se vocês evoluem para um namoro, que foi o caso, né? Porque hoje vocês estão casados, pode ser que essa paixão ela ainda perdure no namoro, pode ser que o namoro ainda assim seja bom, seja gostoso, né? E ele ainda se mostrava apaixonado. Ou não também, né? Porque tem alguns casais que eu sei que já no namoro já tem umas dificuldades. E aí, depois que casa, depois que vocês casaram, pode ser que acabou esfriando. Pode ser que os primeiros anos ainda tenham sido bons, ainda tenham sido incríveis, parecia que você estava numa lua de mel eterna, mas que depois de um tempo esfriou. A paixão acabou, a paixão foi embora, não tem mais, talvez, nem desejo sexual. Começou a ter um estranhamento ali, uma coisa ali entre vocês dois. E aí, se o seu casamento ele teve uma trajetória parecida com essa, né? Igual ou parecida, então essa live ela é para você, ok? E eu decidi trazer esse tema porque é algo que é muito comum que acontece nos casamentos. A maioria dos casamentos de hoje, né? É muito difícil você ver um casal que estão casados já pelo menos há alguns anos terem não terem, na verdade, ou alguns conflitos, ou então eles não estarem um pouco afastados. Talvez a gente que está de fora, a gente não consiga perceber. Mas, óbvio, né? Os casais que estão de dentro do casamento, eles percebem. Então, eu decidi trazer esse tema porque eu sei que é algo que é muito comum. Isso acontece na maioria dos casamentos, não é só no seu. E aí, é muito importante que a gente entenda isso. Eu quero, de verdade, que você aprenda, que você saia daqui hoje sabendo o que fazer se você quer resgatar a paixão nesse casamento, a paixão lá do início. Eu quero que você saia daqui aprendendo isso, e é por isso que essa live vai ser muito importante para a gente hoje, tá bom? Então, eu quero dizer aqui para vocês uma coisa. Existe um caminho padrão que a grande parte dos casamentos eles percorrem. E eu quero apresentar esse caminho para você hoje, tá?
eu quero também que você identifique. Você vai perceber que esse caminho ele é formado por alguns estágios, por algumas fases, por alguns níveis. E eu quero que você identifique qual estágio que o seu casamento está hoje, ok? Então vamos lá. Estágio 1. O estágio 1 é a paixão. Então, vocês acabaram de se casar, ou vocês estão nos primeiros anos de casamento, ou até no namoro, isso pode variar de casal para casal, e vocês estão apaixonados ainda. Talvez não aquela paixão no início fervorosa, né? Que ainda vocês estavam se conhecendo, mas o relacionamento ainda é gostoso, ainda é bom, sabe? Ainda tem aquela paixão. E aí, parece que a pessoa ela foi feita para você. Parece que o seu marido, ele em algum momento, ele foi feito para você. Parecia que era tudo perfeito, que vocês combinavam em tudo. Depois que passa esse estágio, nós vamos para o segundo estágio, que é o estágio da expectativa. Porque quando a gente conhece essa pessoa, quando a gente está conhecendo essa pessoa, foi o que eu falei, parece que tudo encanta, parece que vocês foram feitos um para o outro. E nós mulheres, com o nosso imaginário extremamente poluído pela Disney, pelos contos de fadas, pelos desenhos, enfim, a gente coloca uma expectativa em cima desse homem de que ele será o nosso príncipe encantado, de que ele será perfeito, de que ele suprirá todas as nossas expectativas, tudo aquilo que a gente sonhou, o que seria um relacionamento, o que seria um casamento. O problema é que chega uma fase, chega um estágio, que é o estágio 3, que eu vou explicar já, que é o estágio que a gente percebe que não é bem assim. Então, esse estágio 3, ele é o estágio da frustração. E o que é esse estágio da frustração? Você se depara com a realidade. Você olha para o seu casamento, você olha para o seu marido e você percebe que ele não é tudo isso. E você percebe que ele não é um príncipe encantado, que ele não é o príncipe da Disney que salvava a princesa no castelo. Você percebe que ele não supre as suas expectativas. Você percebe que ele não é tão perfeito assim. E que tem algumas coisas nele que te chateiam, que te irritam, que te machucam, né? Às vezes você quer que ele seja de um jeito, mas ele é de outro. Então, nesse estágio da frustração, é o momento em que você se depara com a realidade, né? É como se o encanto ele se quebrasse e você se frustra de verdade. Você se decepciona, porque você não sabia que era isso. Você achou que você esperava mais daquele homem. E esse estágio, ele leva a gente para o estágio 4, que é o desgaste. E aqui nesse estágio, ele é muito sério, gente, porque ele pode ir para um estágio que não é o estágio que a gente quer, que é o estágio da separação. Porque me fala aí, quantas relações desgastadas você já viu e que resultou em um rompimento, que resultou em uma separação? Então, quero aqui que vocês identifiquem, tá? Qual o estágio que vocês estão, que o casamento de vocês está. E nesse estágio, depois do estágio da frustração e vai para o estágio do desgaste, o que acontece nesse estágio de desgaste? Depois que a gente se frustra, depois que a gente percebe que o homem ele não é tudo isso, que ele não vai ser capaz de suprir as nossas expectativas, a gente começa a achar que aquilo ali é uma falha deles, é um defeito deles. E a gente começa a cobrar, a gente começa a reclamar, a gente começa a exigir. Então, por exemplo, vamos supor que no início lá do casamento de vocês, nos primeiros anos do casamento de vocês, ou até no namoro, o seu marido era super carinhoso com você, era super romântico com você. E depois que vocês casaram, né, que se passaram ali alguns anos, ele meio que te deixou de lado, né? Ele não é mais tão carinhoso assim. Ele te deixa para jogar futebol, ele te deixa para ir ficar com os amigos. Se depender dele, ele fica na televisão assistindo futebol o dia inteiro e você fica sozinha. Então, nesses momentos, são os momentos que nós, mulheres, geralmente, a gente sente a necessidade de colocar para fora.
Então a gente vai cobrar, a gente vai reclamar, você só me deixa sozinho o dia inteiro, você não faz nada para me ajudar. Enfim, a gente vai jogar aquilo ali tudo em cima do homem. Esse é um caminho comum que um casamento ele passa. E quando chega nessa fase de cobrança, de reclamação, de que a mulher às vezes ela começa a ter um comportamento de mãe, né? Ou então chefe do batalhão, como eu gosto de dizer para algumas meninas, algumas mulheres que me procuram, começa a acontecer ali um desgaste. O seu casamento ele fica de fato desgastado, a sua relação fica de fato desgastada. E o problema, o perigo desse estágio é que o próximo estágio ele pode ser uma separação. Vocês entendem? E o estágio 5, ele é a reestruturação. Então, olha só, num casamento em que nenhum dos dois estão dispostos, né? Nenhum dos dois dão um primeiro passo para restaurar essa relação, ela vai resultar em uma separação. O próximo estágio vai acabar sendo uma separação. Mas se um deles, né, em um casal, se um deles quer restaurar esse casamento, enxerga além, ama, sabe amar de verdade, o próximo estágio vai ser a reestruturação. Então, a gente tem um mesmo caminho que no final ele pode ir para dois lugares diferentes. E temos a última fase, que é a fase 6, que é a fase do amor de verdade. Porque é a fase de um novo início, é a fase de um novo casamento. Não é um casamento que vocês viveram antes, não é nem o casamento que vocês viveram nos primeiros anos, que foram os melhores, que vocês conhecem até agora. É um novo casamento, é diferente de tudo aquilo que vocês já viram, porque tem amor de verdade, tem entrega de verdade. E se hoje vocês estão num estágio, né, de, por exemplo, desgaste ou frustração, ou se vocês já estão em casas separadas, já tiveram uma separação, a probabilidade é que vocês não tinham ainda essa entrega e esse amor de verdade que tem no estágio 6. Então, vocês não viveram ainda um casamento que tem um amor de verdade. Por isso que eu digo que a fase 6 é a melhor fase, é muito melhor do que a fase de que vocês viveram lá nos primeiros anos de casamento, que era muito bom. E se você souber exatamente aquilo que você precisa fazer quando você se depara com o seu casamento em uma dessas fases, né? Por exemplo, você que está aqui me escutando pode falar assim, Bia, consegui identificar, eu e meu marido, nós estamos na fase de desgaste, ou então nós estamos na fase de frustração. Eu me frustro porque ele não atende as minhas expectativas. Eu me frustro porque ele não é carinhoso comigo, ele não me manda bom dia, né? Ele sai para trabalhar, não me dá um beijo, ou então final de semana, o dia que ele está de folga, ele fica o dia inteiro na rua jogando futebol, ele prefere ir para o churrasco com os amigos, não quer curtir o domingo em família. Então, se você conseguiu identificar que você está na fase de frustração ou até na fase de desgaste, né, que já é um casamento que os dois estão muito desconectados um com o outro, pode estar tendo muita briga ou não, às vezes vocês nem brigam mais, mas vocês estão super desconectados, super afastados, né? Então, se você está em uma dessas duas fases, eu quero te dizer que se você não souber o que fazer, se você não souber exatamente o que você precisa fazer, quando você se depara com o seu casamento, em uma desses dois estágios, né, seja o de frustração, seja o de desgaste, você vai ou pode evoluir para o estágio de separação, né? Que seria o próximo estágio aí do desgaste. Lembra que eu falei que é um caminho e no final ele se divide em dois? E aí você precisa fazer essa escolha. Você precisa escolher se você quer ir para o caminho que leva para a reestruturação, que vocês vão para a fase, né, que tem um novo começo, um novo início, ou se você prefere ir para o caminho que é a fase da separação. E aí talvez você vai aí separar e ficar com outra pessoa. Eu conversei, acho que foi hoje, eu conversei com uma moça no direct e aí ela me falou, Bia, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu continuo, eu restauro o meu casamento ou se eu separo e vou para outro. E é muito interessante porque
eu falei com ela, eu falei, olha, não adianta você ir para outro casamento. Não adianta você divorciar, você separar, enfim, e você ir para outro casamento, porque ainda tem coisas que precisam ser resolvidas dentro de você. O resultado que você e o seu marido vocês estão hoje foi um resultado que vocês dois, foram a energia que vocês dois colocaram, sabe? Foi o desempenho, a entrega que vocês dois colocaram. Então, você também faz parte disso. Você também tem o que precisa ser corrigido. Se você levar isso para outro casamento, para outro relacionamento, não vai adiantar. Você vai se frustrar, você vai ser infeliz porque você não resolveu o problema, você só fugiu dele. Dito tudo isso, eu quero que você se atente agora para um erro que eu vejo que acontece muito e que você pode estar cometendo ao querer que o seu marido ele volte a ser apaixonado por você como era no início. E esse erro é o erro de querer que a paixão do início volte. É o erro de querer que o seu marido ele volte a ser apaixonado por você como ele era lá no início do seu casamento ou quando vocês ainda estavam namorando antes de casar. E por que que eu digo isso? Eu vou explicar e no final eu prometo que vocês vão concordar comigo, tá bom? Vamos lá, gente. Tem uma pergunta que às vezes chega no meu direct que é a seguinte pergunta: Bia, a paixão volta? A paixão do início do meu casamento, do meu relacionamento, quando eu ainda estava lá namorando com meu marido, ela volta? Ela tem chance dela voltar? E a resposta é não. A paixão, ela não volta. Por quê? Vamos lá. Por que que a paixão acontece? Quando você e seu marido, vocês se conheceram, tudo nele era novidade para você e tudo em você era novidade para ele. Então, a paixão, a essência da paixão, ela está muito ligada com o que é novidade, com aquilo que é novo para a gente, com aquilo que a gente se encanta, sabe? No início, lá na fase do namoro de vocês, ou nos primeiros anos de casamento, você mostrava a sua melhor parte, o seu marido ele também mostrava a melhor parte dele. Vocês poupavam o máximo que os defeitos de vocês aparecessem. Tanto interiormente, como na personalidade, no jeito de ser, naquilo que vocês falavam, quanto na aparência. Então, ele mostrava tudo que ele tinha de bom e você mostrava tudo que você tinha de bom. Foi por isso que vocês se apaixonaram. Porque se vocês já tivessem mostrando os defeitos, né, um do outro já no início, lá naquela fase de vocês estarem se conhecendo, ou de vocês estarem namorando, ficando, enfim, vocês não teriam se apaixonado. E vocês até poderiam ter se apaixonado, sei lá, no primeiro dia, e depois essa paixão, ela ia acabar. Porque a paixão, quando a gente se apaixona por alguém, a gente sente que aquela pessoa, ela completa a gente, sabe? Que aquela pessoa, ela era a nossa metade da laranja, aquilo que faltava. A gente coloca aquela pessoa, né? Você colocou o seu marido, e o seu marido também pode ter feito isso com você, num pedestal. Como se ele fosse perfeito, como se ele fosse o homem da sua vida, enfim. Porque vocês estavam vendo aquilo que tinha um de melhor no outro. Entende? Então, a paixão, ela dura, gente, em uma relação de homem e mulher, ela dura no máximo ali uns 2, no máximo não, em média, uns 2 anos. Então, pode ser que você esteja aí no seu segundo ano de casada, primeiro ano de casada, mas já não tenha mais paixão, né? Isso depende muito. Então, você já parou para pensar como que seria, o que aconteceria se vocês vivessem apaixonados para sempre? Se vocês vivessem apaixonados um pelo outro para sempre? E sabe o que aconteceria? Não aconteceria. Porque a paixão, como eu falei, a paixão volta. A paixão tá ligada a tudo que é novo. A paixão tá ligada à novidade.
Então, imagina, em um casamento de 50, um casamento de 5, 10, 15, 50 anos, gente, convenhamos, não tem mais tanta novidade para você descobrir no seu marido. Não tem mais tanta novidade para ele descobrir em você. Entende? E isso aqui, eu não quero que você escute isso que eu tô falando como uma desmotivação. Ah, não esquece, você não vai conseguir fazer que seu marido te ame de novo. Não é isso que eu tô falando. Eu quero que você entenda que a paixão ela não volta e ela não precisa voltar. Ela não é necessária. A paixão ela é necessária, sim, claro, no início, quando vocês estão se conhecendo, porque senão vocês não estariam casados hoje, enfim. Mas hoje, no casamento de vocês, ainda que vocês estejam precisando de uma reestruturação, ainda que vocês estão passando por uma fase, né, de difícil, enfim, de tentar reconstruir esse casamento, ainda assim, a paixão ela é totalmente desnecessária no casamento de vocês. Sabe por quê? A paixão, ela não é o suficiente, ela não é o bastante para sustentar um casamento. A paixão é fogo de palha. A paixão é como é que se fala? Aquela velhinha de aniversário, que ela é tipo de fogos de artifício, que ela vai queimando assim, daqui a pouco ela acaba. É isso. A paixão é isso. É uma coisa rápida, às vezes é muito intensa, às vezes te dá dor de barriga, enfim, mas ela é só isso. Ela é necessária para a primeira fase de um relacionamento, mas ela não é o suficiente. Ela não é o bastante para sustentar um casamento a longo prazo. É por isso que você não deve hoje, independente da fase em que você esteja no seu casamento, se você está separada já, se o seu marido saiu de casa, ou se vocês ainda estão juntos, mas não estão com um casamento como vocês gostariam de estar, a paixão ela não é o suficiente para reestruturar o seu casamento. Sabe por quê? A paixão, ela exige algumas condições. Lembra que eu falei que a paixão, né, quando você e seu marido, vocês se conheceram, vocês mostravam o que tinha de melhor um no outro. Você não queria que os seus defeitos, ele transparecesse ali, numa conversa, enfim, num encontro. E ele também não. E foi por isso que vocês se apaixonaram. Agora, pensando por esse ponto de vista, a gente consegue ver que a paixão, ela exige condições. Você precisa ser perfeito para que eu seja apaixonada por você. Você precisa parecer que você atende todas as minhas expectativas para que eu esteja apaixonada por você. E aí, depois que vocês vão morar na mesma casa, depois que vocês vão para o mesmo teto, e vocês começam a ver de verdade quem é aquela pessoa, a paixão acaba. Por quê? Porque a paixão ela necessita que exija condições, que exista condições. Eu só estou apaixonada por você se você for assim ou assado. E é claro que isso é um processo que a gente não para pensar. Não é uma coisa óbvia para gente. Que a paixão, a gente se apaixona pela pessoa porque ela parece que é uma pessoa perfeita para gente. Sabe? Então, a paixão, ela acaba exigindo que o seu marido, ele seja, assim, o príncipe encantado que você achou que ele era no início. E isso é impossível. O seu marido, ele jamais será perfeito e jamais ele vai conseguir atender todas as suas expectativas, ainda que ele queira muito. Porque ele é um ser humano limitado. É por isso que a paixão ela não é o suficiente. É por isso que você correr atrás da paixão, você fazer com que essa paixão ela volte, é uma energia que você não deve gastar. Porque é uma energia, gente, mal gasta. A paixão ela acaba, a paixão ela não é necessária, não é necessário que ela volte para o casamento de vocês. Não é o que você deveria buscar no seu casamento hoje, independente da fase em que vocês estão. E o que você deveria buscar? O amor. Eu sempre falo aqui, em todas as caixinhas de pergunta que eu respondo, em todos os directs que eu respondo todos os dias, a solução é isso. Não é paixão, não é amor. Não tem outra saída, gente. Só o amor, ele é capaz de sustentar um casamento a longo prazo. Só o amor, ele te faz passar por todas
as adversidades, por todas as variáveis que podem acontecer dentro do seu casamento. Porque quando você decide viver com uma pessoa, quando você decide casar com uma pessoa, você precisa considerar todas as variáveis que podem acontecer dentro desse casamento. E quais são as variáveis? Seu marido pode te trair, seu marido pode ter um filho fora do casamento, seu marido pode morrer, seu marido pode, sei lá, enfim, você também. E para você passar por essas coisas que são extremamente difíceis, a paixão ela não é suficiente. Porque a paixão ela exige condições. Condições de que o outro seja perfeito, de que o outro atenda às minhas expectativas. Só com o amor que você consegue passar por cima dessas coisas, por cima das coisas que realmente essas coisas podem acontecer num casamento. Quantas mulheres que conversam comigo que foram traídas, quantas mulheres que conversam comigo que foram deixadas. Com a paixão, elas não conseguiriam passar por cima disso. Com a paixão, apaixonadas, né? Ou o marido delas apaixonadas por ela, elas não conseguiriam passar por cima de nada disso, porque a paixão, ela não é capaz de te ajudar a perdoar uma traição. A paixão, ela não é capaz de te ajudar a restaurar o seu casamento. A paixão não é o suficiente para te fazer amar o seu marido, ainda que você ache que ele não mereça o seu amor. Ainda que você olhe para ele e você veja um monte de defeitos. Porque a paixão, ela exige condições. Aí, talvez, algumas de vocês podem me dizer assim, mas Bia, o meu marido, ele não demonstra que me ama. Eu acho que não tem mais amor no nosso casamento. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para buscar esse amor, né? Se ele não existe dentro do meu casamento. E olha, eu acredito nisso que você está falando. Eu acredito porque vocês não estão realmente no estágio do amor verdadeiro, que é o último estágio. Vocês podem estar no estágio da frustração, no estágio do desgaste, mas no estágio do amor, vocês realmente não estão. E como que você faz isso? Se você não deve buscar pela paixão, porque isso te faz gastar energia desnecessária. Como que você pode buscar o amor, que foi a solução que eu te dei aqui, que foi o melhor caminho? Se parece que ele não existe no seu casamento. Se talvez o seu marido tenha falado que ele não te ama mais e que ele não vai voltar, não importa o que você faça. Você precisa dar o primeiro passo. Porque a gente não vence a falta de amor com mais falta de amor. Você não consegue vencer essa batalha se você não for se você for igual ao seu marido, se você fizer as mesmas coisas que ele faz, se você falar as mesmas coisas que ele fala, que você não ama mais ele, que você não sente mais nada por ele, que você vai embora dessa casa, então que você vai mandar ele embora, enfim. E vou falar para vocês, nesse início, você vai precisar amar sozinha, sim. Você vai precisar amar sozinha. Talvez se ele realmente não demonstre nenhum pingo de afeto por você, e ainda fale que não tem, se você quer realmente reestruturar esse casamento, você vai precisar amar sozinha. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Seu marido, ele vai ceder. Por inúmeras razões que eu já expliquei aqui, como a reciprocidade, como por que o significado de servir, o fundamento de você servir a pessoa, o seu marido, a pessoa que você ama. Por inúmeros significados que eu já expliquei aqui. O seu marido, ele vai ceder em algum momento. Mas alguém dessa relação, alguém desse casamento, ele vai precisar dar o primeiro passo. Alguém precisa quebrar esse gelo. Não é necessário que o seu marido ele entre nessa com você. Não é necessário que o seu marido ele te ame. Ele fale que te ame, ele demonstre que ele quer reconstruir esse casamento para que você consiga de fato reconstruir esse casamento. Não é necessário. Só é necessário que ou você ou ele queira realmente isso.
E você está aqui me ouvindo, então essa pessoa ela vai precisar ser você. A não ser que você não queira. A não ser que você não queira reestruturar o seu casamento. E se você tenta combater o não amor do seu marido com mais falta de amor, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. É igual umas mulheres que falam para mim, Bia, eu tô dando gelo, não tô atendendo as ligações, eu não respondo ele, será que eu tô certa? Não, você não tá certa, porque você tá respondendo a falta de amor com mais falta de amor. Como que você vai reconstruir o seu casamento assim? A gente confunde muito com muita coisa que a gente vê na internet, com diquinha, com joguinho de despreza, de corre que ele vem atrás. Mas vocês estão fazendo besteira. Isso não funciona, gente. Isso não funciona. Se você quer reestruturar o seu casamento, se você quer fazer que seu marido ele te ame de novo, você precisa ter atitudes que condizem com isso que você quer. Agora, se você quer reestruturar o seu casamento e você fica xingando o seu marido e você não dá um bom dia e você não faz nada que agrade, que faça o dia do seu marido um pouco mais feliz, ainda que pareça que ele não mereça, ou ainda que ele não queira, que ele seja grosso com você, o que adianta você querer? Só o querer não vai mudar a situação. Se você ficar esperando o seu marido levantar a bunda da cadeira e reconstruir esse casamento, não é isso que você vai ter. Não é isso que você vai ter. Não é ele que está aqui me ouvindo. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Porque você tem a vantagem aí nas suas mãos de ser você fazendo isso. Gente, Cláudia... Oi, seja bem-vinda, Cláudia. Olha, eu espero que essa live ela tenha ajudado vocês, ela tenha aberto aí a mente de vocês para que vocês fiquem mais sábias em relação à paixão. Não gastem tempo com isso, não gastem energia com isso, procurando na internet como reacender a paixão no casamento de vocês. Não busquem por fogo de palha, não busquem por alguma coisa que sabe, que vai acabar em um estalar de dedos. Isso não vai sustentar o teu casamento. Isso não vai reconstruir o seu casamento. A paixão, ela é muito gostosa. A paixão, ela é extremamente necessária no do relacionamento, do início do casamento, quando vocês estavam se conhecendo, quando vocês ainda estavam na fase do namoro, ou quando vocês estavam aí nos primeiros anos de casados. Mas a paixão, ela é uma fase e é necessário que ela passe, porque depois da paixão que vem o melhor. Depois da paixão que vem o amor. Depois da paixão que vem realmente ali o companheirismo. Enquanto você está só apaixonada pela pessoa, né? Não é aquela pessoa. Não é aquela pessoa que você ama, porque ela ainda está mostrando uma parte que é só boa dela. Entende? Não fiquem preocupadas, não fiquem neuróticas com esse negócio de eu preciso fazer o meu marido voltar a ser apaixonado por mim. Você não precisa disso. Você precisa amar o seu marido para que ele também aprenda a te amar e vocês vão ter um casamento extremamente gostoso pro resto da vida de vocês, até vocês ficarem velhinhos. Tá bom? Então, hoje... Obrigada por tudo. Ai, que fofa. Hoje, gente, eu ensinei para vocês aqui nessa live, mostrei para você o caminho que a grande parte dos casamentos eles percorrem e pode ser que o seu também esteja percorrendo. Te mostrei os 6 estágios que os casamentos percorrem normalmente e te mostrei em qual estágio provavelmente está o seu casamento. Lembram? Estágio de paixão, que é o estágio 1, estágio 2, expectativa, estágio 3, frustração, estágio 4, desgaste, estágio 5, separação, reestruturação e fase 6, amor de verdade. E ensinei para você que você precisa ficar atenta para que o seu casamento ele não vá para o estágio de separação. Você aí que está
no estágio de desgaste, no estágio de frustração, caso vocês ainda estejam na mesma casa, né? Porque eu sei que tem mulheres aqui que o marido já até saiu de casa, enfim. Te expliquei tudo sobre paixão, se a paixão volta, quanto tempo ela dura e se você deve buscar por ela ou não no seu casamento. Te expliquei que a paixão, ela não é o suficiente para sustentar o seu casamento e que, na verdade, você precisa buscar para aquilo que é maior, que é o amor. E, por último, eu te expliquei o que você pode fazer se não existe mais amor no seu casamento, que é dar o primeiro passo, que é quebrar esse gelo, que é amar o seu marido sem condições, porque isso aqui não é paixão, é amor. Tá bom? Mariellen, tá me ajudando tanto. Que bom, fico muito feliz, Mariellen, de saber isso. E agora, eu quero que você me fale aqui embaixo qual ponto dessa live te chamou mais atenção. O que era um ponto cego para você? O que você nunca imaginou? Porque assim eu consigo ver, eu consigo, né, observar se eu tô conseguindo te ajudar de verdade ou não. Essa live, gente, ela vai ficar gravada, tá bom? Vocês podem assistir caso você tenha chegado no meio do caminho aí ou já no finalzinho. Ela vai ficar gravada. E todas as terças e quintas nós temos live às 16 horas, nesse mesmo horário, para a gente conversar sobre temas que vão te ajudar, te acelerar o seu processo de restauração do seu casamento. Jamaia Reis, como faz para não chegar no extremo de brigas? Bom, isso a gente consegue resolver, vamos dizer assim, com uma comunicação. Com uma comunicação que evite uma briga, sabe? Porque a gente percebe, toda vez que a gente briga, é porque a gente teve uma má comunicação. É porque a gente comunicou da forma errada, a gente dialogou da forma errada, às vezes a gente falou alguma coisa ali que não era para falar no meio do caminho. E sobre isso, eu fiz uma live sobre diálogo, que é uma das últimas lives, mas eu posso trazer aqui para vocês depois uma live só sobre comunicação. Mas, no geral, para não chegar ao extremo de brigas, é porque, assim, o estágio de desgaste, ele pode ser um estágio que tem brigas, né? Foi o que eu falei. Ou vocês estão brigando muito, ou vocês já estão afastados, né? Não brigam mais, mas estão totalmente desconectados. E todas essas duas coisas, elas fazem parte do estágio do desgaste. E o próximo estágio, que é o estágio do desgaste, é uma separação. Ou é a separação, ou é a reestruturação. É aquele caminho que ele tem duas direções, né? Então, é ficar atenta para você não ir para o próximo estágio, que é o estágio das brigas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Então é isso, gente. Falei para vocês, né, que a live vai ficar salva. Toda terça e quinta a gente tem live aqui no meu Instagram e no YouTube às 4 horas da tarde para a gente tomar um chá juntas e conversar. E na quinta-feira a gente se vê aqui no mesmo horário. Amei todas as palavras, já imaginava tudo isso. Você está só me confirmando, abrindo com a minha mente. Que bom, é isso aí. É para isso que eu tô aqui. Para a gente conseguir abrir as nossas mentes juntas e conseguir acelerar o nosso processo de reconstrução, de restauração desse casamento. Tá bom? Gente, então, um beijo, tá bom? Deixem as suas perguntas aqui embaixo, caso você ainda tenha alguma dúvida, que eu venho aqui e respondo vocês por texto depois, tá? Até quinta-feira no mesmo horário. Um beijo.